Em um artigo publicado hoje, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, condenou as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Vamos mais uma vez conversar com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer detalhes desse despacho, desse artigo. Bruno, conta pra gente, o que disse o ministro nesse texto? Exatamente, esse artigo chamou atenção nessa última noite, hoje pela manhã, repercutiu o nome, o título, O Lobo e o Cordeiro. Nessa história toda, nesse artigo, o ministro Ricardo Lewandowski faz uma comparação que o lobo seria o governo e o cordeiro seriam os eleitores. Só para a gente resumir essa história toda, esse contexto que foi explicado, que foi narrado, é que de fato a pessoa, quem está pretendendo usar a força, não se sensibiliza com nenhum argumento. E aí ele disse que não existe nenhum tipo de cordeiro, que de fato os eleitores já são experientes, já têm um conhecimento e de que de fato o lobo não vai levar a melhor. Isso é o que diz o ministro Ricardo Lewandowski em seu artigo, falando diretamente ali sobre as eleições, mas sem citar Jair Bolsonaro, sem citar nenhum nome, mas se referindo diretamente a esse discurso em relação às urnas eletrônicas, em relação ao sistema eleitoral. A gente vai ouvir agora uma outra fala de Jair Bolsonaro no evento hoje no Rio de Janeiro, durante uma convenção onde houve o lançamento da candidatura à reeleição à presidência da República. Jair Bolsonaro relembrou que nos últimos anos acabou que na sua gestão, no seu governo, as pessoas já sabem o que é realmente o Senado, o que é a Câmara dos Deputados e o que sabe também o que é o Judiciário, os ministros do STF. Durante esta fala, Jair Bolsonaro ouviu a resposta dos apoiadores. Vamos ouvir como foi. Vocês hoje conhecem os nossos ministros, conhecem em grande parte os deputados federais, os senadores, sabem o que é poder legislativo. Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal. Aí fala de Jair Bolsonaro, destacando justamente as cortes superiores, ministros do STF. Eles foram muito criticados e vaiados pelas pessoas que participaram desse evento. Seguimos com a análise de Fabiana Barroso. Fabi, peço por gentileza a sua avaliação em relação a esse texto do ministro do STF, o Lewandowski, condenando as críticas de Jair Bolsonaro ao processo eleitoral, ao sistema eleitoral. Jair Bolsonaro, a gente lembra que fez aquela reunião com os embaixadores que questionou a lisura do processo eleitoral, muitas críticas por parte de alguns juristas, ministros de cortes superiores, mas eu queria que também você analisasse esse texto de Ricardo Lewandowski, em que ele comparou o governo a um lobo e o povo a cordeiros. Eu acho até inocente. Parece que o ministro Lewandowski está falando com o Brasil de 1980. Ele tem razão quando ele diz que o povo já sabe a sua importância, a sua soberania, e é verdade. Os últimos episódios políticos e jurídicos mostraram o brasileiro que não está mais debaixo daquele jugo, do coronelismo que tínhamos e ainda temos em lugares remotos, mas não é a grande maioria, não. A grande maioria sabe que democracia é feita pelo povo e que instituições, elas são feitas de pessoas, e essas pessoas são o povo. Portanto, a democracia, ela não é legitimada, em última análise, aí, como diz o ministro, como se fosse as instituições. A democracia é o povo, e também é isso que diz a nossa Constituição Federal.